Boa noite, 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 boa noite. É muito Caio na igreja, mas nunca eu vi um levanto. É Caio, Caio, Caio. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja do Senhor. Boa noite. É uma alegria, uma honra estarmos juntos em mais um culto maravilhoso de doutrina, em mais uma segunda-feira que o Senhor nos concede que tenhamos, para que juntos possamos conhecê-lo através da sua palavra, através da sua doutrina, e temos convicção de que uma vez mais sairemos daqui edificados, consolados e exortados. Nessa noite nós temos como temática Deus comanda principados e potestades. Deus comanda principados e potestades. É mais uma palavra doutrinária e nós abraçamos também, além da igreja que já cumprimentamos, nós cumprimentamos o internauta que interage conosco e agradecidos, estamos juntos e vamos agora abrir a palavra e você pode ser no seu aplicativo, você que está pela internet também, no seu coração, na palavra escrita, enfim, fique bem à vontade. Efésios, uma leitura muito conhecida da amada Igreja do Senhor. Efésios capítulo 2, versículos de 1 ao 3. Efésios 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus vivo, eterno Salvador e Senhor, Redentor nosso, tu que estás aqui, Pai, dirigindo o teu povo, comandando esta igreja maravilhosa, nos unindo, nos congregando, já desenvolvido os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora, Pai, faz com que estejamos aptos também a pregar esta palavra vinda do trono, de acordo com tudo aquilo que o Senhor já fez através dos louvores, que o Senhor possa continuar fazendo para a honra e glória do seu nome. Amém. Muito bem, Deus comanda principados e potestades. Então vamos ver aqui nessa leitura do apóstolo Paulo aos Efésios, já lida, mas nós vamos rememorá-la, lê-la novamente, para que entendamos o posicionamento, como estávamos, onde estávamos e de onde fomos tirados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeira condição nossa, quando estávamos entregues ao principado e potestade do ar. Quando estávamos entregues como filhos da desobediência ou filhos da desobediência, nós estávamos entregues a principados, a potestades. E o Senhor diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que é isso? Mortos sem vida para com Deus. Não tínhamos vida espiritual. Não adorávamos esse ser criador. Não o reconhecíamos como nosso criador. Não prestávamos culto a ele. Nem nos curvávamos sob e debaixo da sua poderosa mão. Éramos e estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, sem vida. Morte é separação. E aí estávamos sem vida, mortos, portanto, para Deus. Nos quais, delitos e pecados, andastes outrora, andastes no passado, segundo o curso, segundo o movimento, o curso do mundo, ou deste mundo, segundo o príncipe da potestade, note potestade,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, ainda hoje, agora atua nos filhos da desobediência. Então é claro, óbvio, que hoje já não mais somos filhos da desobediência. E já não estamos mais na região tenebrosa das trevas. Já fomos deslocados pelo amor do Senhor. Então ele fala, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, age nos filhos da desobediência. Entre os quais o quê? Filhos da desobediência. Todos nós, e aqui ele diz nós, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, amados, a nossa posição espiritual era de morte. Nós estávamos separados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, e como tal, e diante de tal situação, nós vivíamos fazendo a vontade da carne e as inclinações do nosso pensamento carnal. E éramos, por isso, filhos da ira. Então não tem neutralidade. Não tem alguém que possa dizer, olha, eu não conheço Jesus, eu não estou diante de Deus, mas eu garanto que eu não sou filho da potestade do ar. É sim. Seja ele quem for, seja ele qual seja o seu posicionamento social, ele é filho da ira sim. Ele anda segundo o curso do mundo, segundo as vontades da carne e dos pensamentos. E por isso, nós estávamos numa região tenebrosa, nós estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados. Mas houve um transporte. Quem pode dizer glória a Deus? Houve um transporte. Nós fomos tirados, arrancados do império, das trevas, e transportados para o Filho, ou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus, poderosamente, com a nossa permissão, ao nosso clamor, ao nosso aceno, ele nos viu mortos. E quando acenamos, e quando esboçamos a ele uma reação positiva, ele nos transportou, ele nos arrancou do império das trevas, que estava segundo o príncipe, a potestade do ar, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o nosso Deus. Então, feita essa pequena introdução, nós já temos condições efetivas de sabermos onde estávamos e como éramos sempre fazedores da vontade da carne e dos pensamentos. E por isso a nossa natureza humana era filha da ira. Era filha da ira também, a nossa natureza humana. Muito bem. Mas eu louvo a Deus e nós louvamos a Deus pela sua infinita misericórdia. E aqui em Efésios capítulo 1, dá um salto para trás, vamos retroagir. Efésios 2, vamos recuar ao Efésios 1, carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, versículo, desculpe a irritação, versículo de 3 ao 4. Efésios 1, versículos de 3 a 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, deixa eu ir até o 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então fui até o 4, era essa a proposta mesmo, Efésios 1, de 3 a 4. Então olha que coisa linda, é uma bênção, é uma bendição ao Deus vivo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
Onde é que ocorre a nossa bênção? Onde é que nós que aqui estamos aqui sentados na Fogo Vivo do Parque 10, estamos espiritualmente? Onde é que nós estamos? Nas regiões celestiais. Nós não fomos, nós não podemos ir, nós já estamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Qual a posição geográfica onde agora o Senhor nos está abençoando? Nas regiões celestiais em Cristo. A nossa bênção espiritual não advém da terra, não é terrena, não é um império carnal de onde fomos arrancados, é e vem do Deus Criador, do Senhor, que nos dá toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, eu adentrei ao 5 e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o benefício maior de sua vontade. O texto é longo, ele é um encarrilhado, ele é uma sequência de raciocínio, mas basta que peguemos esse trecho para que você entenda que a bênção espiritual nossa é originada na região celestial em Cristo. Ele está aqui agora, sim. Ele está presente entre nós, com certeza. Ele liga e desliga. Aonde? Nas regiões celestiais. Toda a bênção espiritual que é delegada à igreja ocorre nas regiões celestiais. Glórias ao Senhor. Em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Palavra muito conhecida da amada Igreja do Senhor. Peço ao Eduardo Vasconcelos que nos leia. O microfone está de boa aí? Caio. Amém. Colossenses, capítulo 2, versículos de 9 ao 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aleluia. Muito obrigado, Eduardo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a plenitude, o máximo, o auge, o apogeu da divindade está em Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Olha que coisa linda. Aquele não é a cabeça, ele é o cabeça. Porque ele é a cabeça da igreja, que o obedece, que tem com ele relacionamento, que tem com ele adoração. Mas sobre principados e potestades, ele é o cabeça, ou seja, esses principados e potestades são obrigados a obedecê-lo. São obrigados e só agem se ele permitir. Olha que coisa linda. Vou ler novamente a leitura muito bem executada pelo nosso irmão Eduardo Vasconcelos. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então atente agora para algo maravilhoso. Nós estávamos nas regiões celestiais tenebrosas, nesse mundo tenebroso, mortos em nossos delitos e pecados, e ele, então, quando nos viu socorro, o pedido de socorro nosso, ele nos transportou das trevas, tirou, arrancou-nos. Por quê, irmão? Que os principados e potestades nos largaram para deixar que Cristo fizesse esse transporte. Por quê? Porque eles obedecem na marra, eles se inclinam diante do Senhor, diante do cabeça deles. Então, diante do Senhor, olha que coisa tremenda, já lido pelo Eduardo, diante do Senhor, ele que é o cabeça de todo o principado e potestade, foi lá que o Senhor nos arrancou. E por ele, pelo Senhor, nós somos em Cristo, ele próprio, mais que vencedores, porque ele teve o poder, a total soberania
de nos arrancar do domínio daqueles que ele domina, principados e potestades. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. É nele que estamos sendo aperfeiçoados, igreja. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Deixa eu lhe dizer algo. Nessa noite, para que tenhamos uma ideia, há um temor de medo mesmo. Há um temor medroso, não entre nós, de igreja, por favor, não é com a igreja. De pessoas que temem enfrentar legiões demoníacas, que temem enfrentar o desconhecido, que temem enfrentar esse mundo tenebroso. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Só enfrenta esse mundo tenebroso com a autoridade, com a perfeição de Cristo, quem habita nele nas regiões celestiais. Quando você tem essa convicção de que o teu Senhor é o cabeça desses principados e potestades contra os quais é a nossa luta. Não é contra ninguém, nem contra a carne, nem contra o sangue. Nós não lutamos com as armas da milícia carnal. Nós lutamos com as armas espirituais, porque é ali que o Senhor nos dá a vitória. Então o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os habitantes da região celestial ou das regiões celestiais. E quando você clama a Jesus, o teu clamor impacta principados e potestades. E eles caem por terra ao nome de Jesus. Somente ao nome de Jesus. Como tem um louvor antigo, não é no nome de Daniel, não é no nome de Paulo, não é no nome de ninguém. É debaixo do poder que há no nome de Jesus. Principados e potestades se sentem afrontados, são obrigados a nos dar a vitória, porque nós habitamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muito bem, amada igreja do Senhor. Sempre nessa visão. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículos de 15 ao 17. Uma doutrina bem dinâmica. Repito que eu posso e poderia ler toda essa conjuntura, mas apenas alguns versículos. Colossenses, eu falei capítulo 1. Capítulo 1, versículos. Obrigado, Eduardo. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do 13 ao 17. Obrigado pela ajuda, Eduardo. Colossenses 1. Eu antecipo a leitura um pouquinho. Eu falei mesmo de 15 a 17, mas vamos do 13 até o 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas, olha que coisa linda, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Oh, glória, aleluia. Que pois é glória a Deus? Glórias a Deus. Se eu fosse ler o 18, ele é a cabeça, agora sim, ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha que coisa linda. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Então ele tem a primazia sobre tudo. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Deixa eu lhe dizer algo. Com a vontade permissiva, quando ele criou todas as coisas, ele já sabia que o Lúcifer se rebelaria, ele já sabia que Lúcifer cairia, ele já sabia de antemão que Lúcifer, na sua rebelião, levaria consigo a terça parte dos anjos, que se tornaram demônios, perderam seu estado original, saíram da glória, da presença de Deus e ficaram pervargando, passeando
na redondeza da terra, na região tenebrosa, no curso desse mundo, e ali ele já sabia de tudo. Então essas coisas também foram criadas por ele, por meio dele. Ele não criou, atenção, ele não criou Satanás, ele criou Lúcifer. Mas o próprio Lúcifer rebelou-se e, através de sua rebelião, levou consigo a terça parte das estrelas, dos anjos. Então o Senhor, ele tem primazia. Todas as coisas foram criadas por ele, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é um nome poderoso. Irmãos, nós, é claro, é uma força de expressão que eu vou usar. Não temos dimensão, ou melhor dizendo, não temos a dimensão exata de quem é o nosso Deus. Ele é glorioso. Não há nada que ele não possa realizar. No nome dele caem muralhas. No nome dele, os inimigos caem por terra. No nome dele nós vencemos batalhas. No nome dele, o Senhor nos dá a vitória. Porque só ele é Deus. Que coisa linda. Então não temos o que duvidar e não temos por que em nenhum momento temer, a não ser a reverência e o amor que a ele devemos, porque só ele é Deus. Muito bem, glórias a Deus mesmo. Que bênção o nosso Deus aqui nesta noite conosco. Eu quero ainda recuar um pouquinho e avançar também a Efésios, capítulo 1, versículos, atente bem para a leitura, Efésios 1, capítulo 1, 20, versículo 20, Efésios 1, de 20 a 23. Me policiar bem aqui para não passar jamais do limite. Muito bem. Eu vou fragmentar o texto de 20 a 23. Repare que eu vou pegar uma parte do maravilhoso texto que é longo, de 20 ao 23. O qual exerceu ele em Cristo. Esse o qual exerceu ele em Cristo está no 19, que é a grandeza do seu poder e a eficácia do seu poder. O qual, a eficácia do poder dele, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no porvir ou no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A qual igreja? É seu corpo, é o seu corpo, a plenitude. Olha que coisa linda, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, o poder e a eficácia de Deus nos foi dada na região e nas regiões celestiais em Cristo, para que tenhamos poder. Ele deu à igreja, e a igreja, assim como Cristo, tem debaixo de seus pés todos os inimigos de Deus. Então nós estamos sobre todos os inimigos, todos os principados e potestades. Principados, potestades, tronos, soberanias estão debaixo do poder do Senhor. Então nós habitamos nas regiões celestiais. Não vamos habitar, já habitamos espiritualmente e depois iremos na plenitude, todos nós, para lá. Aqui também, já em rota de conclusão, poderíamos delongar e muito mais além. Há uma palavra em 1 Coríntios 15, e não daria tempo de fazer tudo agora, de 24 ao 28, que diz que quando ele entregar tudo àquele que deu o poder, é no momento que nós falamos que ele vai entrar no seio do Pai, que ele vai entrar como unigênito em Deus, para que toda a igreja entenda que amor foi esse, de que tal maneira ele amou, como foi que ele se fez carne, quando Apocalipse diz que ele é o nosso próprio Deus,
quando 1 João 5, 20 a 21 diz que ele é o verdadeiro Deus, quando Apocalipse garante que ele é o próprio Deus. Então, nessa noite, nós vamos a Apocalipse 22, vamos evitar 1 de Coríntios capítulo 15, vamos evitar em função do tempo, mas vamos, nesta noite, a Apocalipse. Vamos fazer assim? Dá tempo, então, de pegarmos duas de Apocalipse. Apocalipse 20, verso meia dúzia. Apocalipse 20, verso meia dúzia. São duas visões, dois fragmentos que vão nos dar uma visão gloriosa que a igreja já possui, que a igreja já tem. Então, Apocalipse 20, versículo 6, Carla Lobato, a nossa ministra, nos lerá Apocalipse 20, versículo meia dúzia, e depois dela, Apocalipse 22, de 18 a 20, a nossa presbítera Grace Kelly. Nessa noite, portanto, 20 de Apocalipse, verso 6, presbítera não, a nossa ministra Carla Lobato. Amém. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado. Estou repetindo a leitura para que fechemos o tempo. Bem-aventurado e santo. Bem-aventurado, feliz e separado. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vamos agora recapitular. O que é a primeira ressurreição? Quem lembra? Quem são os primeiros ressurretos? Os que vão ser arrebatados, que no tempo da graça foram levados. Terminou o tempo da graça, eles vão ser levados. Eles fazem parte da primeira ressurreição. Que mais? Os que serão executados durante a grande tribulação. Eles darão sua vida e, por conseguinte, farão parte da primeira ressurreição. Que mais? No final da grande tribulação, os judeus, o número de 144 mil, esse número vai ficar fiel e vai enfrentar o anticristo. E eles também, esse número, os componentes desse número, serão partícipes da primeira ressurreição. O que é a segunda ressurreição? Os que serão ressurretos para juízo, os que não passarão para a vida eterna. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, a separação eterna de Deus, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora, atenção para essa última partícula, para esse último período, pelo contrário, vírgula, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele ou eles. Então, quem é Deus e o seu padecedor? Quem é Deus e o seu Cristo? Ele único, Jesus. Então, ele não são dois, ele e o Pai são um. Então, olha que coisa linda. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, de Deus e do seu Messias, de Deus e do seu padecedor, e reinarão com ele no singular, os 1000 anos. Agora vamos lá? Apocalipse 22, de 18 a 20. Grace Kelly, a nossa presbítera amada. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus... Só um minutinho, pastor. Fique tranquila, filha, tranquila. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Muito obrigado. Valeu, Grace. Vou ler novamente nessa versão nossa, de 18 a 20. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, pense aí em heresia, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, nem farão parte da árvore da vida que é Jesus,
nem habitarão na cidade santa, e nem farão parte das coisas escritas neste livro. Aquele 20, que dá testemunho destas coisas, diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É Ele mesmo, nosso único Deus verdadeiro, o padecedor, aquele que é de Deus, o comandante dos principados e potestades. Então, amados, não há o que temer e não há do que ter medo, porque nós estamos habitando nas regiões celestiais em Cristo. Você já habita e você vai para lá em corpo de glória. Amém? Deus vivo, muito obrigado por mais uma doutrina simples, porém, para nossas vidas, uma doutrina que nos dá força, vigor e a visão exata de onde estávamos e quem nos transportou e nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do Filho das entranhas, do unigênito, o único que pode apresentar Deus ao homem. Muito obrigado, Pai Santo, e agora que o teu ministério venha sob forte aplauso desse pequeno povo, mas para a honra e glória de Jesus.